Capítulo 351, diz Pluto, 1, Urm. O Ruy-Bang tremeu, ainda perfurando o corpo de Astreu. Então seu corpo começou a se dissipar em uma fumaça negra que o Ruy-Bang absorveu. Um nome foi gravado no Ruy-Bang. Depois que o nome de Astreu apareceu, o Ruy-Bang se dividiu de novo e caiu nas mãos de Yonvou. Todos assistindo congelaram. Alguns não acreditavam no que tinha acabado de acontecer. A ação de Yonvou estava além da imaginação de todos. Yonvou havia selado um deus. Ele ativou o poder que fez os deuses e demônios considerarem o grande sábio o mais maligno de todos os seres. Forçar as almas dos deuses e demônios para dentro da prisão do Ruy-Bang e roubar seus poderes. Você está absorvendo fatores divinos. Você está absorvendo fatores divinos. O corpo de dragão divino demoníaco está sendo despertado. Yonvou podia sentir os fatores divinos em seu corpo se multiplicando depois que matou Astreu e adquiriu o título de matador de deuses. Sua alma estava sendo fortalecida e suas células se expandiram. Seus sentidos ficaram ainda mais fortes. Tenha cuidado com impactos externos. Aqueles que estavam assistindo o campo de batalha não tinham coragem de chegar perto. A morte de um deus foi chocante, mas era mais inacreditável que o cessar-fogo tinha sido quebrando em só alguns segundos. Hades e Tifão eram os governantes do Tártaro. Um cessar-fogo em seus nomes podia influenciar seus status, mas tinha sido quebrado por um mero mortal que não era nenhum membro de Pluto. Apesar de Astreu ser considerada uma das titas mais fracas, ela ainda era uma deusa com um nível divino. Ela foi morta como se isso não significasse nada. Até mesmo no Tártaro, onde todos os tipos de fenômenos aconteciam, um deus nunca foi morto por um mortal antes. Ninguém nunca imaginou que isso seria possível. Os subordinados de Hades rapidamente olharam para ele, prontos para resgatá-lo. Eles estavam certos de que ele seria afetado pela quebra do cessar-fogo e se ele ficasse em uma condição crítica, Tifão e os outros gigantes poderiam voltar para atacar de novo. Mas Hades estava rindo. Ah! Um maluco igual ao grande sábio e o todos por um apareceu. Hades olhou para Yonvou de um jeito incomum. Ele não parecia estar ferido. Como? Talvez. Os subordinados mais espertos perceberam o que tinha acontecido. O cessar-fogo entre Hades e Tifão tinha dois lados, diz Pluto contra os titãs e gigantes. Mas Yonvou não estava afiliado a nenhum deles. Ele tinha lutado com Pluto, mas não era subordinado de Hades e também não estava conectado ao território sagrado. Sua interferência repentina não tinha quebrado o cessar-fogo. Que coincidência incrível! Não é isso. É um milagre muito grande para ser chamado de coincidência, não é algo que ele esperava, não é? Eles suspeitavam que Yonvou tinha calculado tudo. Eles tremeram, porque se fosse verdade, seria algo incrível. Só um pequeno erro de cálculo e o sistema o julgaria como um aliado de Pluto e os penalizaria drasticamente. Era necessário ter uma coragem verdadeira para tentar isso. O que vocês estão fazendo? Protejam-no. Pluto se recompôs com as ordens frias de Hades e começou a rodear Yonvou de forma protetiva. Agora que o cessar-fogo tinha sido quebrado, havia a chance dos titãs continuarem atacando. Que divertido! O olho de Tifão apareceu nas nuvens novamente. Ele definitivamente estava sorrindo como se estivesse pensando na mesma coisa que Hades. Sinceramente, com essas palavras, ele sumiu. A coluna de luz que envolvia os titãs desapareceu e um silêncio tomou conta do campo de batalha. Todos olharam inexpressivos para Yonvou, que estava em pé sozinho no meio do campo de batalha. Khan e os outros chegaram metade de um dia depois que a batalha terminou. Eles ficaram sabendo de Bran que o templo do rei do submundo estava rodeado por titãs e viajaram o mais rápido possível, só para descobrirem que a batalha já tinha terminado. Soldados estavam sentados no chão, ofegando. Eles pareciam exaustos. Os corpos dos monstros estavam começando a apodrecer, mas ninguém tinha a disposição de ir recolhê-los. A maioria das paredes do castelo tinha desmoronado, junto com a barreira que o protegia.
Nenhum dos companheiros de Yonvou conseguiu entender o que tinha acontecido, exceto Bran, que uma vez já foi um ser divino. Ele murmurou: as coisas estão mais bagunçadas do que eu pensei. A situação no Tártaro era pior do que ele esperava. Dava para perceber só de ver o território sagrado, que era onde a vontade de um deus se manifestava. Era o único lugar onde um deus podia ficar no mundo inferior. Se um lugar desses estava em ruínas, era óbvio que as coisas estavam em uma condição crítica. Vocês estão com Caim? Naquele momento, alguém se aproximou deles em silêncio. Era uma mulher pequena com um cabelo que chegava nos ombros. Seus olhos eram afiados e sua aura ainda estava violenta, era como se ela ainda estivesse no meio de uma batalha. Mas o grupo ficou surpreso por outro motivo. Ela era uma jogadora como eles. Eles sabiam que os jogadores entravam no Tártaro para treinar, mas não acharam que encontrariam tão cedo. Simbran concordou. A mulher examinou o grupo e disse calmamente: o Lorde a despediu para que eu os levasse até ele. Sigam-me. Ela se virou e pareceu não se importar se eles a estavam seguindo ou não. Khan olhou para Bran, se perguntando o que fazer. Vamos seguir. Parece que Hades enviou sua apóstola. Bran assentiu e seguiu a mulher. O resto do grupo olhava para ela com expressões surpresas enquanto a seguiam. Uma apóstola de Hades. Isso significava que ela era tão poderosa quanto Bentek, que foi o apóstolo de Poseidon. Mas baseado somente em sua aura, ela parece ainda mais forte. Quanta força ela possui? Eu nunca ouvi falar de uma pessoa tão forte assim. Khan olhava para a mulher enquanto sussurrava para si mesmo. A mulher parou e encarou Khan. Já vou deixar avisado. Não faça nada desnecessário. Se fizer, a sua garganta será cortada sem ninguém pensar duas vezes. Khan esfregou seu pescoço instintivamente, tremendo. A mulher começou a caminhar de novo, deixando Khan soando frio. Ela pode estar no nível dos 9 reis. Há quanto tempo? Hades, olhares com intenção assassina, perfuraram a pessoa que havia dito o nome de seu mestre tão casualmente. Bran não se importou. Ele já foi um dos 3 deuses principais de Deva. Apesar de ter perdido seu poder depois de ganhar um corpo físico, sair do mundo celestial e ser derrotado por Agares para se tornar o subordinado de um jogador, não significava que sua personalidade do passado tinha desaparecido. Além disso, Hades era um dos poucos com quem Bran era amigável, já que os dois odiavam um mundo celestial. Hades balançou sua mão em seu trono para acalmar seus subordinados. Então ele descansou seu queixo em sua mão e riu. Os meus generais ainda estão agitados por causa da batalha. Espero que você entenda assim. Que bom. Há quanto tempo, Brahma? Você acabou em um estado hilário. Parecia que ele estava rindo de Bran, mas Bran sabia que Hades só estava sendo cínico como sempre foi. Como Bran, ele sempre via o mundo de modo frio. No entanto, Bran ficou ainda mais afiado apesar de mostrar carinho por Secha. Ele simplesmente deu de ombros. Sim, acabei em um estado patético, mas é divertido. Divertido? Sim, me sinto livre agora que me livrei de todas aquelas coisas irritantes. Hades estreitou os olhos, como se estivesse tentando descobrir algo. Então ele bufou quando um sorriso apareceu no rosto de Bran. Você costumava ser um psicopata que gritava com Shiva o tempo todo. Não consigo me acostumar com esse seu lado. Porque você não se livra dessas responsabilidades também. Você se esforça demais, diferente dos seus irmãos que só causam estragos. Obrigado, mas eu gostaria que você não dissesse essas coisas sem sentido. Bran estalou a língua. Sinceramente, ele não achou que Hades abandonaria suas responsabilidades, pois elas eram muito importantes. A responsabilidade por ser o deus mais velho do Olimpo, a obrigação de impedir os titãs e gigantes e a confiança de governar o além apropriadamente, isso fizeram com que Hades se tornasse o que é hoje. Mas isso está consumindo ele lentamente. Qualquer um com fardos tão pesados quanto esses desmoronaria com a dificuldade de impedir a rebelião de titãs e gigantes, mesmo sendo alguém poderoso. Mas ele não pediu ajuda do Olimpo e até manteve segredo de sua esposa, Perséfone. Será que tem mais alguma coisa acontecendo? Bran pensou consigo mesmo, mas não perguntou para Hades.
Apesar de deuses e demônios estarem filiados às suas sociedades, eles mesmos faziam suas escolhas. Seria desrespeitoso perguntar para Hades por que ele tomou essa decisão. Além disso, Bran estava mais interessado em fazer Kine e descobrir pistas sobre Shajon e Vou. Não tinha necessidade de fazer mais trabalho do que era necessário. Para onde você mandou o meu mestre? Ele ainda estava conectado a Yonvou, mas a conexão estava tão fraca que ele não conseguia sentir a localização exata de Yonvou. Mesmo se ele tentasse entrar em contato, sua mensagem não chegaria por causa da interferência. Eu nunca esperei ouvir a palavra mestre sair da boca de Brahma. Valeu a pena viver todo esse tempo para ver isso. Não tente mudar de assunto. Onde ele está? Hades apontou para o chão. Bran franziu a testa. No subsolo. Na prisão o quê? Ele quebrou o cessar-fogo. Bran colocou a mão na testa. Parecia que seu mestre tinha causado outro problema. Quando ele deu uma olhada ao redor, viu que os rostos dos subordinados de Hades estavam sombrios, mas não pareciam hostis. Eles pareciam desconfortáveis e incertos, mas alguns pareciam aliviados. Parece que o nosso mestre encontrou outro jeito esperto de causar caos, sim. Ele matou Astreu dessa vez. Bran ficou surpreso. Os outros não tinham ideia, pois não sabiam quem Astreu era. Caim matou um deus. Isso era considerado uma façanha lendária pelos jogadores e havia rumores de que o Todos por Um no 77º andar tinha essa capacidade. Mas Yonvou tinha conseguido matar um deus. Ela era uma titã insignificante, mas ainda é incrível. Bran riu, dizendo que Yonvou tinha as qualificações para ser seu mestre. As expressões de Khan e dos outros ficaram estranhas. Finalmente, Bran sorriu friamente enquanto lambia seus lábios. Um tipo de mensagem mágica ecoou no ouvido de Hades. O segredo dos níveis pode vazar para o mundo inferior. Você não está preocupado com isso? Hades bufou. Ele respondeu falando em voz alta, você acha que não vou conseguir lidar com isso? Aqueles que não conseguem são uns idiotas. Os subordinados e jogadores olharam para ele com expressões questionadoras, sem saber do que ele estava falando. Você continua o mesmo de sempre. Ótimo. Então vamos voltar ao assunto de antes. Bran sorriu de novo e perguntou de forma séria, o que o nosso mestre está fazendo lá embaixo? Ele já tinha começado a criar Kine. Não sei o que. Foi ele que disse que queria ser enviado lá para baixo. Hades se lembrou de como Yonvou caminhou entre seus soldados e falou com ele com confiança. Eu cometi um crime, então aceito ser punido. Pode me prender. Pelo que ele viu, Yonvou não era do tipo de pessoa que se rendia facilmente e estava claro que ele tinha algo planejado. O que ele estava tentando fazer dessa vez? Hades não sabia que um sorriso tinha aparecido em seus lábios. Pela primeira vez em sua vida chata no Tártaro, algo tinha aparecido para estimulá-lo. Na prisão subterrânea, um som de trituração ecoava. O despertar do corpo de dragão divino demoníaco está quase completo. A formação começou. Yonvou estava reconstruindo seu corpo enquanto aguentava uma dor imensa. Capítulo 352, Disputo 2. Depois que todos saíram, ficaram só Hades e Doyle no grande salão. Hades deu um sorriso amargo enquanto olhava para Doyle, que emanava o perfume de Perséfone, mas Doyle não tinha nenhuma expressão em seu rosto, era como se ele estivesse usando uma máscara. O sorriso de Hades ficou triste. Ele quebrou o silêncio. Como você esteve, Perséfone? O corpo de Yonvou estava queimando com o calor. Era parcialmente por causa da febre que acompanhava seu despertar, mas a maioria era por causa dos 900 canais que ainda estavam conectados mesmo depois da batalha ter acabado. Ele precisava esfriar essa febre e se concentrar no processo de despertar ao mesmo tempo. Hermes estante olhando com interesse. Ares cerrou seus punhos, dizendo que homens devem ser fortes. Do estante observando em silêncio. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: livre-se desses fatores divinos medíocres e aceite os que eu ofereci. As mensagens de Agares foram temporariamente bloqueadas com a autorização dos outros deuses e demônios.
Atena está andando de um lado para o outro pensando no que pode fazer para ajudar. Thanatos estante observando. Nergal estante observando. Osíris estante observando. Vimalasitra espera que haja uma saída para sua penitência. Cernunno está em silêncio. Ionvou ficou tonto com as mensagens que continuavam aparecendo, mas nada era melhor do que se tornar mais forte. Também era uma boa oportunidade para ver o quanto o seu potencial tinha aumentado depois de absorver a Rainha do Verão e a exúvia do Rei Macaco. Assim que esse pensamento saiu de sua mente, luzes prestas e douradas se combinaram ao redor de seu corpo para criar um fenômeno estranho. A luz criou 3 flores diferentes e se transformou em uma cobra vermelha que entrou na cabeça de Ionvou. A tribo dos Unichifres registrou os 3 diferentes picos das artes marciais em detalhes, desde a aparência das 3 flores até a cobra vermelha. Era o pico que combinava energias internas diferentes em uma só e as absorvia para fortalecer ainda mais a alma e o corpo. Isso era prova de que Ionvou tinha alcançado o limite máximo do nível de especialista. Quanto mais profundamente sua alma crescesse, mais seu corpo ficaria forte. Então o processo de despertar entrou em seus estados finais. Os fatores divinos estavam gravados nas profundezas de suas células e os fatores dracônicos e demoníacos estavam em equilíbrio. Assim que os fatores dracônicos e demoníacos parassem de lutar pela dominância, o processo se concluiria. Os fatores divinos estão despertando. Os fatores divinos estão despertando. Os fatores divinos despertaram com sucesso. Sangue divino será adicionado ao seu sangue dracônico e demoníaco. Divindade foi gravada nos seus ossos dracônicos e demoníacos. Você conseguiu combinar com sucesso fatores dracônicos, demoníacos e divinos. A mudança de propriedades foi finalizada com sucesso. O corpo de dragão demoníaco foi atualizado para o corpo de dragão divino demoníaco. Esse corpo é o primeiro de seu tipo. Nada se sabe sobre seu potencial e limites. Descubra informações sobre o corpo por conta própria. Você conseguiu uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 100.000 karma. Você adquiriu um adicional de 200.000 karma. Você adquiriu pista sobre divindade e transcendência. Os deuses da morte estão te observando. Os demônios da morte estão te observando. Os deuses da guerra te abençoam. Os demônios da morte estão discutindo o seu nível novamente. Eles precisam de mais tempo para chegarem a uma conclusão. Ionvou lentamente abriu seus olhos. Ele estava em um lugar que era grande o suficiente para uma única pessoa se deitar. Paredes brancas, um teto e barras de ferro eram tudo o que ele podia ver. Ele pediu para ser colocado aqui porque não queria ser incomodado por ninguém durante o seu despertar e enquanto lutava com sua febre. Felizmente, não houve interrupções e o despertar foi completado com sucesso. As palavras primeiro de seu tipo chamaram a atenção de Ionvou. Então era verdade que, apesar de alguns dragões terem se tornado demoníacos, nenhum deles fez acordo com os deuses. Alguma coisa mudou? Quando ele criou o corpo de dragão demoníaco, ele precisou chegar no terceiro passo do despertar para poder controlar seu poder esmagador. Mas o corpo de dragão divino demoníaco era bastante diferente. Apesar das mensagens do sistema estarem dizendo que várias coisas mudaram, Ionvou não sabia dizer o que era. Ele se sentia o mesmo de antes. Não, a febre divina se foi. Ele percebeu que a febre queimando seu corpo tinha desaparecido completamente e não era porque os canais tinham desaparecido. Ele ainda podia sentir os 900 olhares. Na verdade, eles estavam mais claros do que nunca e ele conseguia sentir onde, como e quem o estava observando. Hermes está ali, Atena desse lado e Cernunno lá. E aquele é Vimalasitra. Ionvou apontou com seu dedo e sussurrou para si mesmo. Hermes assente, satisfeito. Atena chora. Ela está comovida. Cernunno estante observando em silêncio. Vimalasitra te abençoa por ter completado sua penitência. Agares está furioso porque você não disse o nome dele. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: por que você não disse?
As mensagens de Agares foram temporariamente bloqueadas com a autorização dos outros deuses e demônios. Agares quebra o bloqueio com a autorização dele. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: vocês têm coragem. As mensagens de Agares foram temporariamente bloqueadas com a autorização dos outros deuses e demônios. Ionvo ignorou Agares, que estava sendo dramático de novo, e examinou cada um dos canais. Ele podia sentir os seres transcendentais individuais conectados a ele como se todos estivessem bem ao seu lado. As características dos poderes são diferentes. Isso é divindade. Ionvo só se concentrava nos traços e efeitos dos poderes enquanto os usava, mas agora que conseguia senti-los mais profundamente, ele percebeu que não eram só ferramentas. A profundidade dos poderes não tinha fim. Antes, ele conseguia sentir as posições gerais dos deuses e demônios e suas divindades. Ele podia dizer que Thanatos e Nergal eram deuses da morte, mas só isso. Agora ele conseguia distinguir melhor as coisas, ele podia ver que apesar de seus poderes estarem na categoria da morte, os detalhes contidos neles eram imensamente diferentes. Ele tinha certeza de que conseguiria usar os poderes de forma mais proficiente agora. Não significava que seria com todos os poderes. Ainda havia alguns que seriam desafiadores, mas ele pelo menos não desmaiaria depois de usar todos de uma vez. Isso era um grande desenvolvimento. Ionvo abriu a janela de informações para dar uma olhada melhor. Traço: corpo de dragão divino demoníaco. Descrição: desde o começo dos templos, os dragões, demônios e deuses foram as espécies que estiveram no topo do mundo devido às suas qualidades sobrenaturais. Ninguém nunca possuiu todos os fatores ao mesmo tempo. As possibilidades são infinitas. Ser o primeiro do seu tipo significa que você forjará o caminho do dragão divino demoníaco. Dragão dourado. Você pode fortalecer os poderes de dragões, demônios e deuses. Domínio dos dragões, demônios e deuses. Você pode declarar o seu domínio, em um território específico baseado nas suas qualificações. Conhecimento dracônico, demoníaco e divino. Dependendo das suas qualificações, você pode visualizar o Shma que os dragões investigaram, Netzet que os demônios criaram e Esod que os deuses estabeleceram. Poderes dracônicos, demoníacos e divinos de acordo com as suas qualificações. Você pode ativar Keter que os dragões aprenderam, Tiferet que os demônios dominaram e Shezeb que os deuses construíram. No entanto, as informações não davam muitas orientações. Parecia que ele teria que descobrir as coisas por conta própria. Ele fechou a janela de informações e se sentou de pernas cruzadas no chão. Ele precisava examinar as condições exatas do seu corpo. E eu preciso verificar a divindade e a transcendência. Naquela noite, Hades ordenou que Ionvo saísse da prisão e começasse a criar Kneia imediatamente. Já que ele havia quebrado o cessar-fogo, Tifão e os titãs e gigantes poderiam atacar a qualquer momento e Hades queria se preparar para essa inevitabilidade com um grande artefato. Uma atmosfera de batalha ainda preenchia o território. Aqui. Podem me chamar se precisarem de algo. Lan levou o grupo até a forja. Estava claro que ela nunca os teria levado até lá se não fosse pelas ordens de Hades. Ela saiu depois de fazer uma cara feia para Ionvo. Ionvo sabia por que Lan estava agindo assim. Diz Pluto estava tratando ele de duas formas diferentes. Ou eles o encaravam ou o encorajavam. A facção zangada estava aborrecida com o cessar-fogo que foi quebrado e a facção feliz estava extremamente feliz por ele ter matado um titã. Ionvo não se importava com suas reações, pois sua cabeça estava cheia de pensamentos de finalizar Kneia e remover o selo do relógio de bolso. Fazia tempo que eu não vinha aqui. Não achei que uma vez voltaria aqui. Os Ciclopes, Brontes e Estéropes ficaram emotivos enquanto olhavam a forja. O mais jovem, Arges, esfregava seus olhos que tinham se enchido de lágrimas. Ele nunca imaginou que os três trabalhariam de novo assim. Mas em contraste com os Ciclopes emotivos, Bram, Victoria e Nova suspiraram. Tem muita coisa aqui. Como eles conseguiam criar armas desse jeito? A situação devia estar realmente ruim.
É um milagre eles terem conseguido sobreviver à luta contra os titãs. A forja estava uma bagunça. Só algumas das fornalhas funcionavam e as ferramentas eram tão velhas que era um milagre não terem quebrado ainda. Não havia nenhum metal na forja, que parecia impossível de ser consertada. Até as forjas de grandes clãs no mundo inferior pareciam ser equipadas de forma melhor. Hades já foi conhecido por ser o mais rico de todos os deuses e demônios, mas toda a sua fortuna tinha desaparecido. Arges tinha uma expressão sombria no rosto. Os ferreiros que costumavam desprezar Hefesto do Olimpo não tinham mais com que se orgulhar. Mas o fogo parece diferente. Ionvou olhou para o fogo queimando na fornalha. Parecia uma chama normal, mas ele podia ver um bando de imperfeições com seus olhos dracônicos. Arges concordou como se a resposta fosse óbvia. É claro que é. É o primeiro fogo que entrou em ignição com a luz que apareceu quando o universo não era nada mais do que escuridão no começo do tempo. Era o tesouro de Prometeu e é o único orgulho dessa forja agora que todo o resto se foi. Os olhos de Ionvou se fixaram no fogo novamente e os outros ficaram surpresos. Isso é. Ares assentiu de forma séria. A luz de Luciel. É o fogo da pedra da alma dele. Ionvou instintivamente moveu sua mão para o relógio de bolso. Urm. O relógio vibrou em sua mão. Então vamos começar. O mais velho, Brontes, arregaçou suas mangas. Seus olhos estavam cheios de determinação. Continua no próximo vídeo.